Fala, fera arretado, vamos lá para mais um desafio, o terceiro da nossa playlist Desafio Arretado. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu peço que você leia o desafio comigo, tenta resolver. Se você não conseguir, volta aqui que eu te ajudo. Olha só, um atirador em A dispara um tiro de fuzil em direção a um alvo em B. A distância que separa esses pontos vale 1.200 metros. Admite-se que o projétil descreva uma trajetória retilínea com velocidade constante de 680 metros por segundo. A velocidade do som no ar vale 340 metros por segundo. Determine a que distância do alvo B encontra-se um observador que ouve simultaneamente o som do disparo do fuzil e o som do disparo e o som do impacto do projétil com o alvo, nos seguintes casos. Alternativa A. O observador encontra-se sobre a reta AB. E alternativa B. O observador encontra-se sobre uma reta normal, a reta AB, que passa pelo ponto B. Desafio bacana, hein, fera? Lembrando que este desafio eu tirei do livro Fundamentos de Mecânica, do autor Renato Brito. Ele é autor de vários livros de física, muito bacana, da editora Vest-Seller, que se você quiser visitar esta editora, esta livraria online, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vale a pena você adquirir esse livro que é simplesmente sensacional. Então vamos lá retornar para a nossa questão. Ele fala exatamente o seguinte. Nós temos um fuzil e um alvo, onde o nosso desafio fala que o fuzil encontra-se numa posição A e o nosso alvo numa posição B. A distância entre o fuzil e o alvo é uma distância de 1.200 metros. Só que existe um observador entre o fuzil e o alvo, que eu vou chamar que ele está na posição C, que ouve simultaneamente o som do disparo do fuzil e o som do impacto do projétil com o alvo. E ele quer saber exatamente qual é a distância entre o observador e o alvo. Vamos lá? Olha só. Essa distância, fera, entre o fuzil e o alvo é uma distância de 1.200 metros. Vamos anotar aqui. Essa distância de A para B, uma distância de 1.200 metros. A distância entre o observador e o alvo é a pergunta da questão, ou seja, a distância de C para B. E essa distância de A para B, de A para C, eu não conheço. Mas se você prestar um pouco de atenção, essa distância do fuzil até o observador C seria a distância de A para B, que é de 1.200 metros, menos a distância do observador até o alvo. Ou seja, essa distância aqui eu vou escrever como sendo 1.200 menos a distância de C até B. Fera, perceba que ele falou que o observador escuta simultaneamente o som do disparo do fuzil e o som do impacto do projétil com o alvo. Então perceba que o tempo que o som leva durante o disparo para sair de A para C, aí eu vou anotar isso aqui para vocês, ó. O intervalo de tempo que o som no disparo leva para sair do ponto A até o ponto C, que é onde encontra-se o observador, é o mesmo intervalo de tempo que o projétil leva para sair do fuzil, colidir com o alvo, ou seja, o tempo que o projétil leva para sair de A até B, e o som proveniente do impacto sair de B e chegar até C.
ou seja, o intervalo de tempo que o som leva no disparo para sair de A até C, é o mesmo tempo que o projétil leva para sair do fuzil, atingir o alvo em B, e o som proveniente do impacto sair do alvo B e chegar no observador que está em C. Tranquilo? Beleza? E aí vamos lembrar que como as velocidades são constantes, nós estamos trabalhando com um movimento uniforme, onde o intervalo de tempo é dado pela relação ΔS sobre a velocidade. Beleza? Então esse intervalo de tempo de A até C é o intervalo de tempo que o som leva durante o disparo, no momento do disparo, para sair do fuzil e chegar no observador C. A distância que ele percorre de A até C é essa distância de 1.200 menos a distância CB sobre a velocidade, que é a velocidade do som. Colocar aqui, ó, VS, tranquilo? Esse tempo de A até B, ou seja, do fuzil até o alvo, é o tempo que o projétil leva para atingir o alvo. Ou seja, o projétil percorreu uma distância de 1.200 metros com uma velocidade de 680 metros por segundo. Lembra que a velocidade do projétil, 680 metros por segundo. Já esse tempo de B até C é o tempo que o som leva depois do impacto para sair do alvo B e atingir o observador em C. Ou seja, essa distância de B até C é a distância exatamente do som após o impacto do projétil com o alvo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora é só você substituir e fazer as contas, tranquilão? Então ficaríamos com o seguinte, olha só, 1.200 sobre a velocidade do som no ar, que é de 340 metros por segundo, igual a 1.200 sobre a velocidade do projétil. Opa, aqui faltou só a distância, coloca aqui, ó, menos a distância de C até B, certo? Sobre, igual a 1.200 sobre a velocidade do projétil, que é de 680, mais a distância do observador até o alvo, sobre a velocidade do som, que seria de 340. Vamos fazer aqui uma simplificação. Vou dividir todo mundo por 340. Se eu dividir por 340 aqui, fica 1. 680 por 340 eu tenho 2. 340 por 340 eu tenho 1. Tranquilo? Então ficaríamos assim, olha só, 1.200 menos a distância do observador até o alvo, sobre 1, tranquilo? Igual 1.200 esfera dividido por 2 me dá 600, menos mais a distância do observador até o alvo em B, tranquilo? Esse menos dCB que está negativo, eu vou passar para o outro lado positivo. Esse 600 que está positivo, eu trago para o lado esquerdo negativo, tranquilo? Então, ficaria com 1.200 menos 600 igual dCB mais dCB, me daria 2 vezes dCB. Conclusão, 1.200 menos 600 me dá 600. Eu vou passar o 2 dividindo. Então, nessa primeira alternativa, na alternativa a distância entre o observador e o alvo seria, fera, uma distância de 300 metros. Tranquilo? Então, para que um observador entre o fuzil e o alvo B escute simultaneamente o som do disparo e o som do impacto do projétil com o alvo, ele deveria estar a 300 metros do alvo B. Essa foi a alternativa A do nosso desafio. Já a alternativa B quer saber o seguinte, ele fala que o observador
encontra-se numa reta normal entre A e B, ou seja, numa reta perpendicular a B, que passa pelo ponto B. Então a situação seria essa daqui. Olha só, nós temos agora o fuzil e o alvo, que ainda se encontra a uma distância de 1.200 metros, né? Lembrando que eu chamei aqui, olha só, o fuzil está na posição A, o alvo está na posição B, e agora eu vou colocar o observador na posição C, mas essa posição C é normal à reta B, ou seja, forma aqui, ó, 90 graus e passa pelo ponto B. Seria exatamente essa situação aí, fera. Então, nessa posição onde se encontra o observador, para que ele escute simultaneamente o som do disparo e o som do impacto do projétil com o alvo B, qual deve ser a distância do observador até o alvo? Lembrando que a distância do fuzil até o alvo B é uma distância de 1.200 metros. Tá aqui, 1.200 metros, tranquilo? Essa distância de C até B, eu não sei, é a nossa pergunta, tranquilo? E essa distância do ponto A até o ponto C vai fechar exatamente um triângulo retângulo e seria a hipotenusa desse triângulo, né? Então, essa distância do ponto A até o ponto C, pelo teorema de Pitágoras, seria a raiz quadrada da distância ao quadrado entre os pontos A e B, mais a distância ao quadrado entre os pontos C e B. Tranquilo? Então, só ajeitando aqui, ó. Só ajeitando aqui, essa distância entre os pontos C e B é a pergunta da nossa questão. Tranquilo? Tranquilo? Então, essa distância de A até C, eu tirei exatamente do teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, tirando a raiz quadrada, a distância de A para C é essa que está aí na sua tela. Perfeito? Seguindo o mesmo raciocínio da questão anterior, nós teríamos o seguinte, fera. Olha só. O tempo que o som leva para sair do ponto A e chegar no observador em C, no disparo, é o mesmo tempo que o projétil leva para sair de A para B, e após o impacto, o som leva para sair de B até C. Tranquilo? Então, se você for montar essa questão, ela ficaria aqui. A distância de A para C seria exatamente a raiz quadrada da distância AB ao quadrado, mais a distância CB ao quadrado, sobre a velocidade do som, tranquilo? Igual a distância de A até B, que é uma distância de 1.200 metros, sobre a velocidade do projétil, tranquilo? Mais a distância de B até C, que é a distância do observador até o alvo, sobre a velocidade do som. Essa seria a nossa montagem, tranquilo? Lembrando que a nossa pergunta é a distância do observador até o alvo. Se você quiser se livrar dessa raiz, o que é que você faz? Artifício matemático. Vou elevar o quadrado aqui, ó, do lado esquerdo e também vou elevar o quadrado aqui do lado direito. Tranquilo, fera? Então, se liga aqui. Como é que vai ficar a nossa conta? Do lado esquerdo, eu ficaria com DAB ao quadrado sobre a velocidade do som, mais DCB ao quadrado sobre a velocidade do som, ao quadrado aqui também, né, fera? Perceba que eu dividi esse lado esquerdo em duas frações, já que nós temos o mesmo denominador, e você vai entender isso já já, beleza? Então, do lado esquerdo, nós ficamos com isso aqui. Do lado direito, nós temos aqui uma soma elevado ao quadrado. Então, nós fazemos o quadrado do primeiro
DAB ao quadrado sobre a velocidade do projétil ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, ficaríamos com isso aqui, ó, 2 vezes DAB vezes DCB sobre VP vezes VS, mais o quadrado do segundo, DCB ao quadrado, sobre a velocidade do som ao quadrado. E aí você percebe que DCB ao quadrado sobre a velocidade do som ao quadrado aparece do lado esquerdo e aparece aqui, fera, do lado direito. Então, nós podemos aqui, ó, cancelar. Tranquilo? E agora nós vamos substituir os valores e fazer as devidas contas. Tranquilo? Então, ficaremos aqui do lado esquerdo. Tá vendo? A distância de A até B é a distância de 1.200 metros elevado ao quadrado sobre a velocidade do som elevado ao quadrado. Ou seja, 340 vezes 340. Igual a distância entre A e B elevado ao quadrado, 1.200 elevado ao quadrado, sobre a velocidade do projétil elevado ao quadrado, 680 vezes 680, mais 2 vezes a distância de A até B, que é 1.200, a distância de C até B, que é a pergunta, sobre a velocidade do projétil, 680, vezes a velocidade do som, que seria 340. Vamos lá simplificar? Eu vou dividir todo mundo por 340. Cancelei 340 aqui. Cancelei 340, ficou 2. Cancelei 340 aqui, ficou 1. De boa? Eu posso dividir mais uma vez todo mundo por 340. Cancelo por 340 aqui, fica 1. Cancelo por 340 aqui, fica 2. Cancelo por 340 aqui, também fica 2. Eu posso cancelar, fera, esse 2 aqui de cima, ó, com esse 2 aqui de baixo, beleza? Então, perceba que eu vou só reescrever aqui em cima, ó. Nós ficamos com... Vou apagar aqui esse DCB para que eu tenha um pouquinho de espaço, ó. Só com esses cancelamentos, eu vou escrever mais uma vez. Ficamos com 1.200 ao quadrado igual a 1.200 ao quadrado sobre 4, beleza? Vezes a distância DCB. Aliás, mais 1.200 vezes a distância DCB. Ficamos com isso aqui. Então, você percebe que 1.200 está aparecendo em todo mundo, ó. Então, eu vou simplificar também. 1.200 vai embora com esse quadrado, vai embora com esse quadrado aqui. Tranquilo? Então, nós vamos ficar com... Olha como ficou fácil. Tá vendo? 1.200 do lado esquerdo. Aqui eu fico com 1.200 sobre 4. Isso aqui me dá 300. Esse 300 está positivo, passa para o outro lado. Negativo. Isso tudo igual à distância do observador até o alvo. Conclusão, fera, nessa alternativa B, 1.200 menos 300 metros me daria exatamente uma distância de 900 metros, tá bom? Então, na alternativa B, para que o observador escute simultaneamente o disparo do fuzil com o som do impacto do projétil com o alvo B, ele deve estar a 900 metros do alvo B, numa direção normal, a reta AB, passando exatamente pelo ponto B. Então, a alternativa A, 300 metros, e a alternativa B, 900 metros. Esse foi mais um desafio arretado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque toda semana tem um desafio arretado. Sabe por quê? Porque aqui, fera, a física é arretada. Até a próxima. Valeu!